Você está ouvindo o programa Despertar. É, meu amigo. Você está ouvindo o programa Despertar. Loucura, loucura, loucura. Será que tem alguém ouvindo o programa hoje? Eu acho que tem. Será que tem alguém ouvindo o programa? Eu acho que deve ter alguma pessoa, alguém ouvindo. Deve ter, não. Umas 4, 5 pessoas ouvindo o programa aí, não. Muito bem, estamos de volta com o programa Despertar. Pelo menos temos uma ouvinte, a Mônica Bermeu, está dizendo que está ouvindo o programa. Obrigado, minha amiga Mônica, um beijo no seu coração. Estou muito feliz de saber que você está ouvindo o nosso programa. Algumas pessoas disseram: seu Júnior, minha internet caiu. Compra um radinho, gente, compra um radinho. O radinho é legal, FM é bom, que não cai nunca a conexão, né? Temos a Mônica Bermeu ouvindo o programa. Olha aí, Valéria Vic, olha aí, ela, toda a turma dela lá, a presente. Obrigado, Valéria. Beijo no seu coração, meu amor. Olha aqui, Solange Apolinário, dando glória a Deus, dobrou o joelho agradecendo porque a internet dela voltou. Graças a Deus, Solange. Um beijo. Então já temos 3 pessoas, olha aí, ó. Olha, Mônica Bermeu ouvindo no radinho. É isso aí, é a melhor coisa, rapaz. Que não depende de internet, não depende de Oi, Vivo, Claro, nada disso. Vai na FM que vai na boa, né? Você ouve e não paga nada, liga o radinho, bota aquela anteninha e vai fundo. Então já temos 3 pessoas, não é isso? A Valéria Vic, a Mônica Bermeu e agora a Solange, que conseguiu fazer a internet dela funcionar. Valéria presente, um beijo. É isso aí. Demanto Baraçu. Olha, a Valéria está falando até a língua já aqui, olha aqui. Meu Deus do céu. Bem, nós estamos falando sobre... Seja bem-vindo ao programa Despertar. Você que sintonizou a Rádio Estilos agora, estava aqui na rádio do lado, aqui, não estava na rádio do lado? Aí acabou lá a rádio lá e você veio para cá, né? Mas seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo. Essa aqui é a Rádio Estilos FM, uma rádio nem melhor nem pior, apenas uma rádio diferente. Como tem uma vinheta da rádio que diz assim: não somos a melhor rádio, mas temos os melhores ouvintes. É isso aí. Valéria falando em línguas, Ralabachúria e Cantarábia, Valéria. Que Deus te abençoe, meu amor. Então não somos a melhor rádio, mas temos os melhores ouvintes. Seja bem-vindo você também ao programa Despertar. Hoje nós estamos abordando um tema bem interessante. Eu me amarro nesse tema. Tem muita gente que não gosta, mas eu me amarro nesse tema. Olha, Valéria, olha, Mônica, agora você arrebentou. Mônica falou, JB da Zona Oeste. Obrigado, mandou bem pra caraca. Agora eu me senti, hein? Obrigado, Moniquinha, obrigado. É um tema, cara, que fundamenta qualquer estudo sério. Tá entendendo, cara? É um tema que justifica, que explica, fala para você sobre Deus, sobre a existência do Pai. Olha aí, Wagner também mandando o seu alô. Cadê Vaguinho? Estamos juntos, Wagner também. Ó. Então já somos 5 ouvintes aí, ó. Mônica Bermeu, Valéria Vic, Solange, Wagner e... Somos 4, né? Tem mais alguém que falou aqui também. O tema de hoje, deixa eu ler aqui que... Valéria está mandando. O tema de hoje é de muita complexidade. É verdade, é muito complexo, Valéria. Concordo com você, é muito complexo. Por isso que a gente usa lá na escola de médium com calma. Porque você tem que ir apresentando esse material aos poucos, senão fica muito confuso a cabeça das pessoas, né? Bem, vamos retomar o nosso raciocínio aqui para o doido falar, né? O que nós aprendemos agora? O que a gente estava estudando? Bem, vamos fazer aqui um retrospecto rápido. Bem, nós aprendemos que tudo que existe à nossa volta, tudo, infinitamente tudo. Os animais, as plantas, você, a parede, o chão, o planeta, as estrelas, tudo, o cosmos infinito, tudo é feito da mesma matéria. Tá certo? Mônica Bermeu jogando purpurina aqui no Pai de Santo, aqui falando, JB é a JB da Zona Oeste, melhor, ainda tem estudo. Quando haverá inscrição para a escola de médium? Moniquinha, as inscrições começam agora nesse sábado, tá certo? As aulas começam dia 3 de junho, em junho, mas as inscrições ficarão abertas a partir agora desse sábado, na escola de médium. Bem, o que nós estudamos até agora? Nós apresentamos a ideia de que então tudo é feito da mesma matéria.
São partículas. Cláudio também, eu estou aqui te ouvindo, hein? Então já somos 5, Claudinho. Já somos 5 pessoas ouvindo. Obrigado, irmão, obrigado. Tudo é feito da mesma matéria. São átomos que têm partículas que compõem esses átomos, né? Não há diferença se você é um ser humano, se você é um cachorro, se você é uma planta ou se você é uma parede, um tijolo. A matéria é a mesma. O que compõe a matéria é a mesma coisa. Nós não estamos falando de moléculas, tá certo? Nós estamos falando de átomos. Então é muito mais profundo do que a superficialidade. Átomos são invisíveis, o ser humano não consegue ver o átomo. Bem, descobrimos também que esses átomos têm no núcleo prótons e nêutrons e girando em torno dele elétrons. Esses elétrons é que fazem o bagulho ficar doido e a chapa quente. Olha, a Mônica mandou bonito, até para interromper o raciocínio. Mônica mandou aqui, Mônica Bermeu. Imagina a quantidade de ouvintes que estão do outro lado da vida. Milhões. É verdade, Moniquinha. Cláudio Oliveira mandou. Se Deus quiser, estarei lá na Escola de Médiuns. Se Deus quiser, Claudinho, vai ser uma satisfação apresentar esse tema e tantos outros que a gente tem lá na Escola de Médium, apresentar para você. Você vai ver que depois da escola, a sua vida vai ficar dividida entre antes e depois do GETEB, cara. De antes e depois da Escola de Médium. A gente apresenta algumas ideias, alguns estudos, cara, que não tem como você discutir. O cara fala, não, porque meu Deus é maior, eu vou aqui receber o Espírito Santo, eu vou fazer um saravá. Isso tudo é criança, tudo gente que não entende, não enxerga um palmo diante do nariz, não enxerga nada. É necessário que essas pessoas existam, porque tem muita gente que não quer estudar, não quer aprender, não quer ler, não quer se aprofundar, então tem que, esse discurso aí mesmo. Mas para quem quer um pouco mais, para quem quer ter uma fé racional, uma fé fundamentada em conhecimento, em coisas sólidas, que não se abalam, precisa aprender, precisa estudar, não pode parar nunca. E o GETEB está aí como uma grande escola, né? Libertando consciências, não é isso? Aliás, você que está me ouvindo, se está gostando do tema, está gostando do programa, sábado, 4 da tarde, espero você lá no GETEB, ok? Sábado, 4 da tarde, Travessa São José 22, Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia. Aguardo você lá para que você converse conosco, para que você faça o seu tratamento de desobsessão, de cura de antigoécia, o seu tratamento as suas consultas, desenvolvimentos, estudos. Aliás, por exemplo, falando de antigoécia, que é um trabalho que a gente faz no GETEB, o que é antigoécia? É para desfazer magia negra, a gente desfaz energias, campos magiados. Para você ter esse tipo de trabalho, você tem que preparar os médios através dessa ciência que a gente está apresentando, para que eles entendam o que são condensadores, como é que eles agem, o que é um endereço vibratório, como é que as energias se atraem. Quer dizer, é um trabalho de energia, não é um trabalho de atavismo, de uga, blá, 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 não. É uma coisa que tem que ser sólida, tem que ser firme. Então, por esse motivo que a gente precisa estudar, e os médios estão sempre estudando. Bom, deixa eu retomar o assunto. Bem, então nós aprendemos, né, que toda essa matéria é composta de átomos, e esses átomos têm partículas, né, algumas no centro, outras que giram em torno. Essas partículas que giram em torno do núcleo, conhecidas como elétrons, elas não funcionam, não agem, não dá para você definir se são ondas de energia ou se são partículas rígidas, né? É a dualidade partícula-onda, é uma teoria de que esses elétrons são compostos de duas, eles podem ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Hoje, estudos já começam a apresentar outras teorias de que essas partículas também são feitas de ondas, né? E são pequenas cordas que vibram. Daí vem a teoria das cordas, que dizem que essas partículas que compõem os átomos são cordas que vibram, e dependendo da forma como elas vibram, elas geram energia positiva, energia negativa, energia neutra. Então a teoria das cordas apresenta, vamos assim dizer, um aprofundamento dessa ideia da composição do átomo. Bem, aprendemos também, olha aí, nosso amigo Wagner dizendo, eu e minha esposa também faremos o curso, se Deus quiser, meu amigo Wagner, se Deus quiser. Aprendemos também que esses elétrons, eles giram em torno do núcleo, né? Estamos fazendo aqui um breve resumo, em determinadas órbitas, numa faixa específica. E todas as vezes que ele muda de faixa, eles têm estabilidade numa determinada faixa, ou seja,
Se você não mexer com essas partículas, o elétron fica estável naquela faixa, naquela órbita. Se você der energia, ele dá um salto para uma faixa, uma órbita maior. Se você tira a energia, deixa ele estável, ele volta para a órbita onde ele estava. E toda vez que ele ganha energia, ele absorve, toda vez que ele ganha energia, ele dá esse salto para fora, toda vez que ele perde energia, ele volta para onde ele estava. Descobrimos também que essa mudança de órbita, como se fosse de uma faixa de rua, como se ele saísse de uma rua para uma outra rua, né? Como se fosse assim, várias ruas paralelas. E aí ele sai de uma faixa para uma outra faixa, na mesma direção, né? Tá indo todo mundo para o mesmo lado. Essa mudança de uma faixa para outra, ela se dá instantaneamente, sem tempo definido. O tempo deixou de existir na intimidade do átomo. Bem, os cientistas descobriram algo muito legal. Que se pegarem dois átomos com seus elétrons, se pegarem dois elétrons e aproximarem um do outro, se um elétron gira num sentido, se um outro elétron que se aproximou, foi aproximado dele, também gira no mesmo sentido, automaticamente, instantaneamente, um dos elétrons inverte a órbita. Como que se fossem engrenagens que precisam se encaixar. Sabe aquela brincadeira de ímã? Que você tem dois ímãs, quando você tenta aproximar um do outro com a mesma polaridade, ele pula e vira ao contrário. Não é isso? O elétron em torno do núcleo age da mesma forma. Se ele gira num certo sentido, se você aproximar um outro elétron de uma outra partícula, quando ela se aproxima, um dos elétrons inverte a órbita para que não haja colisão. Para que não haja a colisão. E descobriram um outro detalhe. Fizeram experiências, pegaram esses dois elétrons que se aproximaram e um deles mudou de órbita, então eles ficaram encaixadinhos. Veja o nome que os cientistas deram, são elétrons parelhos. Elétrons parelhos. Elétrons parelhos, então, são quando dois elétrons se encaixaram, tá certo? O yin e o yang, né? Assim, o alfa e o ômega, sabe como é que é? Duas metades, o côncavo e o convexo, sabe como é que é? Eles se encaixam, os elétrons se encaixam. Depois que eles se encaixam, então eles se tornam elétrons parelhos. Olha que coisa louca. Os cientistas afastaram essas duas partículas numa distância gigantesca. Existe um cabo, são cabos enormes de fibra óptica que atravessam a Inglaterra, por debaixo da Terra, entre a Inglaterra e a França. Pegaram dois elétrons que já tinham sido parelhados e afastaram dessa forma. Um lá numa extremidade, outro lá na outra extremidade. E eles deram forçaram a barra do outro elétron, de um deles, eles estavam parelhados, encaixados, perfeito? Foram afastados. Eles pegaram um dos elétrons e, através de uma série de mecanismos, de energias, inverteram a polaridade dele. Esse sentido não é polaridade, o nome certo é spin. Spin é a forma como o elétron gira, tá certo? Então eles forçaram um dos elétrons que tinham sido parelhados, forçaram para que ele mudasse o seu spin, ou seja, mudasse o sentido de rotação. Sabe o que aconteceu instantaneamente? Os caras lá na outra extremidade gritaram: o elétron mudou, o elétron reagiu. Ou seja, dois elétrons que haviam sido parelhados, ou eles tinham se relacionado, eram elétrons relacionados, mesmo que afastados, eles continuam se relacionar, mesmo que não haja nenhuma conexão entre um e outro. Meu amigo, não precisa ter troca de sinais entre os dois, não precisa ter conexão entre os dois. Você mexeu com um, o outro percebe na hora. Sinistro, sinistro, meu amigo, sinistro. A questão é, como é que um elétron sabia que o outro, que estava lá não sei aonde, recebeu aquele impacto? Como é que ele ficou sabendo disso, cara?
Quem é que avisou? Como é que foi essa informação? Como é que a informação chegou até ele? E tu tá achando que isso é pouco? Não é pouco não, cara. Eles fizeram várias experiências. E o elétron sempre reage da mesma maneira. Como se ele soubesse o que está acontecendo com outro que se relacionava com ele. Os elétrons estavam apaixonados. Estava apaixonado, ficou sabendo que mexeram com a mulher do cara e ele ficou boladão aqui, ó. Coisa doida isso, cara. Meu amigo, eu tô falando, eu não tô falando de uma pessoa, eu tô falando de uma energia, ok? De uma energia. A energia, como é que ela pensa? Como é que ela sabe? Como é que ela sabe, cara, que isso aconteceu? Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Vou te apresentar então uma teoria super legal. Preste atenção. Eu já apresentei isso, ainda há pouco repetir, porque faz parte do contexto. Num dos temas de estudo, nós te apresentamos a criação do universo. E mostramos que a teoria mais aceita, apesar de ter muita gente que não concorda, é a teoria do Big Bang, né, certo? Falei isso ainda há pouco. Em algum momento, houve uma grande explosão, toda a matéria do universo estava condensada nesse ponto, todas as leis que regem a evolução das consciências e das matérias estava concentrado nesse ponto, e houve uma explosão, né, jogando matéria para o universo infinito. A partir os cientistas perceberam que as estrelas, os planetas estão se afastando, e daí veio a teoria de que houve uma explosão e eles estão ainda sentindo o impacto dessa explosão inicial. É a teoria do Big Bang, né? Agora eu te pergunto, se no início toda a matéria do universo estava concentrada em um único ponto, toda a matéria do universo, tudo, estava concentrado no único ponto, e esse ponto era harmônico, isso significa que essa matéria e todos os átomos e todos os elétrons que compunham essa matéria original há bilhões e bilhões de anos atrás, tinham seus elétrons parelhos. Os elétrons estavam parelhados no início dos tempos. E se é verdade que depois que os elétrons de todos os átomos do planeta, do universo, toda a matéria, depois que ela é harmonizada, os elétrons ficam parelhos, eles continuam a se relacionar, isso quer dizer, meu camarada, que toda a matéria deste universo infinito continua a se relacionar até hoje. Até hoje, bilhões de anos depois, toda a matéria, todas as partículas continuam a se relacionar, a ponto de você trazer a seguinte ideia: eu e você estamos conectados, porque nossos elétrons, ou a matéria, os átomos que compõem a minha matéria e os átomos que compõem a sua matéria, já fizeram parte de um todo. E que naquela época, bilhões de anos atrás, todos nós estávamos juntos, parelhados. Então toda a matéria do universo se relaciona até hoje. Somos todos um. A teoria da unidade diz que tudo, as plantas, animais, seres humanos, matéria, pedra, parede, tijolo, todos nós somos um só. Mônica Bermeu botou aqui, profundo, é verdade, Moniquinha, profundo pra caraca, meu. Outra mais, preste atenção, se os elétrons parelhos continuam a se relacionar mesmo distantes, quando você mexe com um, o outro recebe o impacto,
Isso quer dizer que tudo o que eu faço repercute na sua vida. E tudo o que você faz repercute na minha vida. E segundo a ideia de que semelhante atrai semelhante, e uma das leis de Newton diz que a toda ação existe uma reação de mesma intensidade, só que de sentido contrário. Se isso é verdade, assim como todas essas ideias que eu te trouxe, se toda ação gera uma reação de mesma intensidade, só que de sentido contrário, quer dizer que tudo que eu faço com você, a nível quântico, a nível atômico, na intimidade da matéria, tudo que eu fizer volta para mim. Porque estamos todos conectados. Fala aí. E aí? Fala aí agora. Fala aí que teu Deus é grande, rapaz. Fala aí que teu Deus é maior, que você é ungido pelo Senhor, que teu orixá é o Yansan, que é o Parrei Yansan, e que não sei o que é do seu guia. Fala aí alguma bobeira aí agora. Explica aí, fala aí, cara. Fala alguém aí. Apresenta uma ideia doida aí, cara. Monte de zumbi. Só vejo zumbi na minha frente, cara. Só vejo zumbi. Em cima de tudo isso que eu te apresentei, Albert Einstein desenvolve a teoria do campo unificado, dizendo o seguinte, preste atenção. Se toda a matéria do universo se relaciona até hoje, então essa conexão entre um elétron e o outro elétron, essa conexão se dá instantaneamente e não há nada que ligue um. Quer dizer, um elétron não ligou para o outro. Naquela hora quando eu falei que eles mexeram com um elétron que tinha sido parelhado com o outro, você mexeu com o outro, se mexeu? Não há nada que ligue um ao outro. Não tem um telefone, um elétron não mandou um WhatsApp pro outro. Ô, mano, olha aqui, ó. Pô, os caras estão me empurrando, eu vou virar ao contrário. Aí o outro lá do outro lado, beleza, sangue, vira aí que eu viro aqui também. Não foi assim. Tá certo? Não foi assim. Os elétrons não se falavam mais, estavam afastados. Como você e seu namorado, estavam afastados. Você e sua ex-esposa, estavam afastados. Mas na hora que mexeu com um, o outro sentiu. Na hora que fez com um, o outro sentiu. Então Albert Einstein traz a ideia do universo como tendo um campo de energia, é a teoria do campo, dizendo que tudo está contido num grande campo de energia. E esse campo conecta todo mundo. Tá vendo onde eu vou chegar? Esse campo conecta todo mundo. Esse campo onde o elétron não vibra, veja, o elétron no campo é zero. A frequência do elétron, a forma como ele vibra, quantas ondas de frequência ele tem, eu não entrei nesses detalhes, tá ok? Eu não entrei na ideia, eu tentei ser simples no programa de hoje, eu não falei de frequência, não me aprofundei. Quem quiser maiores detalhes, vai na reunião do GTEB, faz o curso que eu falo com mais detalhes. Albert Einstein trouxe a ideia do campo unificado, e aí pensou-se o seguinte, bem, dois elétrons continuam se relacionando, porque de repente existe um campo. Nesse campo o elétron não vibra, a energia não vibra. E esse campo faz a conexão entre toda a matéria do universo. Então nós temos uma matéria universal, cósmica, uma energia cósmica universal, que permeia toda a matéria a nível atômico, uma energia onde estamos mergulhados. Lembre dos ensinamentos do GTEB. Estamos mergulhados num grande mar de energias. Lembre que nós já te falamos sobre isso. Quem frequenta o GTEB sabe disso, quem ouve o programa sabe disso. Estamos mergulhados num grande mar de energias. Então, a teoria da física quântica mais moderna apresenta a ideia de que toda a matéria está mergulhada num campo. E é esse campo que mantém a conexão entre tudo que existe em um universo infinito.
Meu amigo Claudinho Oliveira, que vai fazer escola de médium lá com a gente, mandou aqui um texto. Essa linda teoria dá um lindo e instrutivo filme. 1 milhão de vezes. Nada a perder. KKK. É isso aí. Gostei, Claudinho, gostei. Então, meu camarada, isso quer dizer o seguinte: que através da teoria do campo, a teoria do campo unificado, podemos entender que tudo está conectado. Tudo está conectado. Mas você acha que acabou? Não acabou, não. Se a sua cabeça está pegando fogo, é porque agora vai explodir. Porque o fogo é o prenúncio da explosão. Preste atenção, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Alabachura e acamparábia. Saravá, seu tranca-rua. Preste atenção, meu filho. Preste atenção. Preste atenção. Veja, a ideia é que essa teoria que eu vou te trazer agora foi apresentada pelo professor Laércio Fonseca, um brasileiro. Ele tem umas ideias loucas que eu não posso concordar, umas ideias que fogem ao nosso... Mas o que é bom a gente pega e dá para fazer uma visão bem legal. O professor Laércio diz o seguinte: ele apresenta a ideia de estados quânticos da matéria e da consciência. Preste atenção. Fizeram uma experiência e colocaram um ser humano dentro de uma gaiola de Fabry. Eu acho que o nome é essa. Se eu estiver errado, me perdoe. Procura na internet. É uma gaiola que isola a pessoa que está dentro. Se você botar um celular dentro dessa gaiola, você pode ligar que o celular não está fora de área. Botaram essa pessoa dentro dessa gaiola. E botaram em outro local, uma outra pessoa, dentro de uma gaiola. Essa primeira pessoa deram a foto da segunda pessoa. E disseram, na hora que eu der um sinal, você vai se concentrar nessa pessoa dessa foto. Você vai se concentrar e manter o máximo de concentração. Ligaram essa pessoa a vários eletrodos. Lá do outro lado, em outro local, na sala, no prédio, em outro local, fizeram o mesmo com a segunda pessoa. Ligaram vários eletrodos, apresentaram uma foto da primeira pessoa e disseram para ele, olha, quando eu te der o sinal, você vai se concentrar na foto dessa pessoa firmemente, vai se concentrar nessa pessoa, com tudo que você puder. A experiência foi feita mais de 600 vezes. E olha que fenômeno impressionante. Dependendo da pessoa, o processo demorava um pouco mais, dependendo da pessoa, era mais rápido. Em alguns casos, levou 5 a 8 minutos. Em outros, levou a ponto de chegar quase a 1 hora. Quando eles deram o sinal, as duas pessoas começaram a pensar em uma na outra. Não se conheciam. Só viram a foto, ligaram eletrodos na cabeça, no corpo da pessoa. As duas simultaneamente começaram a experiência. Em determinado momento, em uma das pessoas, os aparelhos começaram a dar sinal, começaram a mexer. Eles estavam dentro de uma gaiola que impedia a comunicação eletromagnética. Começaram a mexer. Ao mesmo tempo, do outro lado, os aparelhos começaram a mexer. Quando encerraram a experiência o outro parou o aparelho, parou de se mexer. Fizeram mais de 600 experiências. Isso foi feito na Suécia, no início do século passado. Sabe o que se percebeu? Que 2 seres humanos mantêm comunicação sem troca de sinais, como que se eles estivessem interligados. A mesma teoria do campo que liga elétrons parelhos serve para 2 pessoas, 2 consciências. Consciências as pessoas chamam de espíritos. Então 2 consciências encarnadas, 2 seres humanos vivos, trocam informações, mesmo que não haja nenhuma ligação entre eles. O professor Laércio Fonseca apresentou uma outra ideia. Ele apresentou a seguinte teoria, que nós abraçamos e aceitamos. Preste atenção. Vamos imaginar que a matéria, tudo que existe à nossa volta... Vai embora, Jorginho. Jesus te abençoe. Uma salva de palmas para o Jorginho que veio
nos abrilhantar com a sua presença. Vai com Deus, meu filho, que Jesus te abençoe. Vamos imaginar que toda a matéria à nossa volta vibre dentro de uma certa frequência, uma faixa de frequência. Então a nossa realidade no planeta Terra vibra dentro de uma faixa de frequência. Vamos imaginar que essa faixa de frequência é onde o elétron, por estar mais acelerado, gera matéria. A matéria é energia condensada. Energia é matéria dissipada. Quando o elétron vibra muito intensamente, ele se solidifica, ele vira matéria. Quando a matéria, a frequência é muito alta, quanto mais alta a frequência, mais materializado, mais gera matéria. Quando esse elétron não vibra com a mesma intensidade, a matéria se dissipa. Então apresentou-se a seguinte ideia, que tudo o que está no planeta e tudo o que está nesse universo vibra dentro de uma faixa de frequência, onde a matéria é tangível. Essa parede que está aqui atrás de mim, essa mesa que está aqui, essa cadeira, o Júnior, ele só é tangível, você só pode botar a mão na mesa, na cadeira, porque a faixa de frequência, a faixa é semelhante para tudo que existe nesse planeta, nesse universo. Mas se nós alterarmos para além do limite da matéria, nós podemos ter matéria em outros níveis. Matéria em outros níveis. Vou usar um número para entender. Toda a matéria do nosso universo infinito, vou inventar, não existe isso, eu estou inventando, ok? Esse negócio do número. O negócio do número eu estou inventando. A teoria é verdadeira, mas só para você entender. Toda a matéria desse universo infinito vibra entre o número 10 e 15. Tudo vibra entre 10 e 15. Por isso que tem essa consistência. Tudo que está à minha volta. Mas o que vibra entre 10 e 15, mas o que vibra menos, perde a solidez. Ou seja, o que vibra abaixo de 10, eu falei que a Terra aqui tudo vibra 10 e 15, o que vibra abaixo de 10 deixa de ser matéria aqui. Vamos imaginar uma matéria que vibra entre 5 e 10. A nossa vibra entre 10 e 15, tá certo? A ideia maluquice é essa. Mas vamos imaginar uma matéria que vibra entre 5 e 10. Essa matéria, que teoricamente vibraria entre 5 e 10, não tem a mesma consistência física, tátil, não é percebida pelos meus sentidos, da mesma forma que a matéria que vibra entre 10 e 15, que é a realidade que eu vivo. Isso quer dizer, meu camarada, que dependendo da frequência do elétron, ele gera matéria em níveis diferentes. Vou falar na rádio, ninguém tá entendendo nada. Sinistro, meu, sinistro. Isso é muito doido, cara. É muito doido. Meu Deus é maior, que meu Deus é maior, que meu orixá é muito grande. Preste atenção, eu estou dizendo que existe matéria em outras dimensões e que a ciência confirma. Vivemos em um multiverso. A matéria que você tem aqui nesse mundo é a que vibra numa certa faixa de frequência. A que existe em outro mundo vibra numa outra faixa de frequência muito menos densa. E assim você tem vários níveis de materialidade. Vamos dizer que são vários mundos na casa do Pai. Se usássemos a ideia de prateleiras, como eu gosto de usar no GTEB, todo mundo que está no planeta Terra vibra amarelo. Na hora que se acalma, se harmoniza e gera amor, vibra mais sutil, vai para uma faixa azul clara. Sai do planeta Terra e deixa de reencarnar aqui. Vai para um mundo azul claro,
onde a matéria é diferente, onde o nível de materialidade é diferente. Matéria é uma constituição muito mais sublime. E esses caras que estão lá no azul claro, na hora que eles evoluem, eles vão para um branco, ou para um verde claro, sei lá, onde é um outro nível de matéria. Por isso que no nosso lar, segundo você viu o filme, tem cadeira, tem mesa, tem garfo, tem chão, tem ônibus. Como isso é possível? Porque os elétrons que constituem aquela matéria são os mesmos elétrons que constituem a sua matéria. E mais, aqueles elétrons também estavam reunidos na origem da criação de Deus. Por isso, tanto os elétrons de lá quanto os elétrons de cá estão relacionados e interagem. Só que eles estão num nível muito mais sutil do que o nosso. Vamos encerrando o programa falando para você algumas coisas muito simples. Estamos falando de níveis de matéria. Mas aquela experiência que eu te apresentei, de duas pessoas dentro de gaiolas de fábrica que se comunicavam telepaticamente, mentalmente, não importa, faz com que a gente perceba que nós, seres humanos, consciências, também nos relacionamos a nível quântico. Porque as mesmas leis de elétrons parelhos, de comunicabilidade, de relacionamento entre elétrons no mundo físico, também existem no mundo extrafísico. Ou seja, consciências extrafísicas, espíritos, se comunicam porque há um campo de energia que permeia a matéria deles, assim como a nossa. Seu Júnior, aqui é Alice de Sepetiba. Eu estou ouvindo o programa Despertar. Ah, Alice, você não vale. Vale sim. Abração, beijão. Você continua ouvindo o programa Despertar toda semana neste horário, nesta emissora, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a sua boa vontade em permanecer ouvindo aí o nosso programa. Quem está ouvindo pela internet deve ter perdido a conexão, porque eu acabei de ver que a internet aqui caiu, né? Caiu? Não, não caiu não. Tá funcionando ainda, né? Ah, eu achei que tivesse caído. Esse segundo bloco já está com 38 minutos, eu preciso encerrar o programa. Então eu vou acelerar o que a gente está dizendo. Ok? Vou acelerar o que a gente está dizendo. Bem, chegamos a um resultado interessante, onde toda a matéria à nossa volta se relaciona, tem uma conexão, há uma conectividade entre toda a matéria, mas percebeu-se também que há uma conectividade entre todas as consciências. Seu Walter responde tudo, disse isso aí, é isso aí, Moniquinha. Eu falei que esse tipo de programa aqui, cara, acaba com tudo, cara. É antes e depois desse programa aqui, cara. Olha que é que o programa tá acabando. Meu tempo já que foi embora, né? Era 30 minutos, já foi para 38 minutos. Mas se eu fosse um pouco mais detalhista, se eu tivesse um pouco mais de tempo, bicho, eu ia te falar de cada coisa que você ia falar, meu Jesus, eu nunca imaginei isso, seu Júnior. Eu falei, cara, exatamente. Repete, muito bom, quero entender, disse a Mônica. Aí eu poderia te dizer, seu Júnior, eu entendi a ideia do campo, tá tudo interligado. Show, perfeito, tudo interligado, tranquilo, dá pra entender, na boa. Há uma conexão, parará, tibum, tudo bonito, bacana pra caramba, tô entendendo, perfeito, tranquilo, tá bom. Mas se toda a matéria é feita de elétrons, partículas, átomos, blá 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 blá, como o senhor falou, que vibra numa certa faixa de frequência, blá 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 blá, whisky sachê. E o senhor acabou de apresentar a ideia de que todas as consciências, ou seja, todos os espíritos, todas as pessoas, vivas ou mortas,
também se relacionam, trocam conexão, falam entre si, porque consciências emitem ondas eletromagnéticas, sem troca de sinal direto, as consciências estão interligadas, tanto no mundo físico quanto no outro mundo extrafísico, vamos acreditar nisso? Se tudo é feito da mesma matéria, tanto as consciências, espíritos, quanto a matéria em si, a mesa, a parede, tudo é feito de átomos e partículas, e elétrons, e prótons, e nêutrons, que vibram. Por quê que essa mesa não tem consciência? E eu, ser humano, tenho consciência. Porque, afinal de contas, se a composição da minha matéria, da matéria que eu sou feito, é a mesma dessa mesa, é a mesma dessa parede, por que a parede não pensa? E por que eu penso? Eu tenho consciência de quem sou. O que diferencia a energia que gera essa parede, essa mesa, e a energia que me gerou? Essa é mais uma teoria do professor Laércio Fonseca que nós absorvemos. Ele diz o seguinte: tudo tem a mesma essência, matéria inanimada ou matéria animada. A diferença é a forma como o elétron vibra. A forma como o elétron vibra faz com que, em certos casos, gere matéria e, em certos casos, gere consciência. Então, dependendo de como a matéria vibra, de como o elétron vibra, ele pode gerar consciência ou gerar matéria. Escolinha do professor Júnior. E aí eu vou te apresentar a seguinte loucura. Tudo, seres humanos, consciências, animais, planta, parede, prédio, planeta, espíritos, mundos, colônias espirituais, seres de luz, blá 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 blá, Jesus, tudo, qualquer espírito, qualquer consciência, física ou extrafísica, e qualquer matéria veio do campo. Aquele campo de energia que Albert Einstein tentou apresentar como tendo a teoria do campo unificado, tudo é uma expressão do campo. Tudo é uma expressão do campo. O campo é a estabilidade, é o zero. Não vibra, não há nenhuma faixa de frequência. Porém, o campo apresenta uma consciência cósmica que em determinado momento, dependendo de como ele faz o elétron girar naquele canto do campo, naquela área do campo, se ele faz com que o elétron que está naquela faixa do campo vibre de uma certa maneira, gera consciência, gera espírito. Se ele faz vibrar de uma outra maneira, gera matéria para aquele espírito habitar, para aquela consciência habitar. O campo é a única realidade. Tudo que existe é ilusão. É desdobramento do campo. É consequência do campo. É o campo que faz... É o campo que faz a matéria ou a consciência existir. Tudo emana do campo e retorna ao campo. O campo é a única realidade. E dependendo de como ele faz, ele gera espírito, ou dependendo de como ele faz, essa mesma essência, ele não bota consciência e gera matéria. Deu para entender? Fantástico, né? É o show da vida. Vamos encerrando o programa respondendo algumas questões. Veja que interessante, meu querido amigo GTBiano radiofônico. A morte existe? Não, a morte não existe. Porque a morte é a extinção
do corpo físico, já que a consciência vibra de uma forma diferente da matéria. A matéria morre, mas a consciência não, porque ela não está na mesma faixa de frequência ou não vibra. Os elétrons que constituem a matéria não vibram da mesma maneira. Existem outros mundos? Claro que existem outros mundos. Dependendo de como a matéria vibra, de como o elétron vibra, você gera matéria em níveis quânticos diferentes. Assim como você gera consciências em níveis quânticos diferentes para habitar aquela matéria, aquela essência, naquela frequência. Por isso que nas colônias espirituais tem matéria, uma matéria quintessenciada, uma matéria de uma conformidade diferente. Seu Júnior, a mediunidade é uma questão religiosa ou é uma questão científica? A mediunidade é ciência pura. É uma criação de Deus, não tem nada a ver com religião. Sabe por quê? Porque, como eu disse no programa passado, a mediunidade tem a ver com uma glândula que existe dentro do seu cérebro, que todos os seres humanos têm, chamada glândula pineal. Ela é formada no seu interior de cristais por cristais de apatita. Esses cristais percebem a emanação eletromagnética que está à sua volta, capta e envia para o cérebro, para a consciência, que interpreta como sendo uma realidade ou outra. Esse funcionamento não tem nada a ver com religião. Você tem uma antena que capta frequência de elétrons. E eu acabei de te dizer que a frequência de elétrons é infinita. E dependendo da frequência do elétron, você tem consciências em frequências diferentes, universos e mundos em frequências diferentes. E essa glândula, que é a glândula mediúnica, que é a glândula divina, ela faz com que você veja o invisível, ouça o inaudível, perceba o imperceptível. Faz com que os seus 5 sentidos sejam insuficientes, mas te apresenta sentidos outros para que você se relacione com esses outros níveis quânticos. Se você se relacionar com um outro ser sem interferência espiritual, é paranormalidade. Também é um fenômeno, diria eu, nesse sentido, ocasionado pelas mesmas leis que a mediunidade. São comunicações de telepatia, de telecinese, capacidades de interação com outros níveis quânticos. Veja como a ideia que a gente te apresenta de alteração do padrão vibratório ganha uma importância ímpar. Porque quando você altera o seu padrão vibratório, você relaxa, faz com que a frequência de onda da sua consciência fique menos densa. Olha que interessante. Quando a sua consciência vibra num estado mais sutil, o seu corpo não consegue acompanhar essa mudança vibracional, automaticamente a sua consciência sai do corpo porque vibra em uma frequência diferente do nível de matéria que compõe o seu corpo. A sua consciência se expande e voa e se relaciona. Então nós percebemos que a ideia de padrão vibratório que a gente te apresenta nas nossas reuniões, mude o seu padrão vibratório. O que é o padrão vibratório? É tudo que você fala, tudo que você pensa e tudo que você faz. Isso compõe um núcleo de energia à sua volta que é a expressão do seu ser, do seu ego. Quando você relaxa, altera o padrão vibratório, quando você se acalma, você expande a sua consciência. Automaticamente, você passa a um nível mais sutil, mais evoluído. Você passa a se conectar com espíritos mais evoluídos, que estão numa faixa de frequência acima da sua. A única forma de você se relacionar com espíritos mais evoluídos é estando mais calmo, alterando o seu padrão vibratório. E por que, seu Júnior, Jesus apresenta a prática do amor para que a gente saia desse mundo? Porque o amor acalma, o amor tranquiliza, o amor traz a paz. A Mônica está dizendo, cabeça inchada. O amor acalma, tranquiliza, faz com que você tenha esse nível de sutileza na sua consciência, essa harmonia de pensar. O amor
faz com que você evolua. E é por isso que a gente precisa reencarnar, fazer com que a nossa consciência cósmica, a nossa consciência extrafísica volte ao plano físico, para a gente aprender a amar, a perdoar, a ser mais tolerante, mais consciencioso, mais bondoso, mais humilde. É a única forma de você sair desse plano físico. Esse plano físico está numa faixa de frequência. Você quer se libertar dele? Saia dessa faixa de frequência. Como eu faço isso? Ame o teu semelhante. Tudo que você faz ao outro volta para você. Por quê? Somos todos compostos de elétrons correlacionados, parelhos. E uma das leis diz que toda ação tem uma reação. Dessa forma, meu querido amigo, tudo que você faz volta. Isso, inclusive, explica essa teoria que te apresentamos resumidamente. Eu peço perdão se o programa ficou longo, mas não tinha como ser mais curto que isso. Apresenta a ideia de você sair do corpo. Você pode sair do corpo, desde que você expanda sua consciência para além do nível quântico da matéria. Você expande sua consciência, sai do corpo, vai se relacionar com outras consciências extrafísicas. Isso acontece quando você dorme, em que a sua frequência de onda altera a ponto de expandir a consciência, porque entra numa faixa de frequência diferente. O tempo não existe, meu amigo. O tempo não existe. E as viagens astrais são instantâneas. O pensamento é instantâneo. A única realidade é o pensamento. O pensamento nos conecta, porque é instantâneo. Por isso você consegue irradiar cura. Por isso você consegue projetar o amor, curar pessoas à distância, com a sua oração, com a sua devoção. Por quê? Porque você emite uma faixa de frequência, emite um fóton, um quantum de energia direcionado para uma pessoa que tem relacionamento com você. E a ideia do campo diz que somos todos a expressão de Deus. Só existe Deus. Não existe nada fora de Deus. Só temos o Deus, só Ele. Tudo é uma expressão de Deus. E vou te falar, alguns poderiam dizer: seu Júnior, Deus é o campo? Deus é o campo, e por isso o campo tem um nível de consciência, mesmo que não haja vibração do elétron, da matéria no campo. Mas o campo tem consciência, e por isso ele gera matéria no nível, gera consciência em outro nível. Deus é o campo? Eu vou te falar, não, Deus não é o campo. Deus está além do campo. O campo é a manifestação de Deus. Quando Deus quer gerar matéria, Ele usa o campo como massa, como molde, como material. O campo é a manifestação de Deus. Espiritualidade com muita simplicidade. Esse é o programa Despertar. Peraí, Juninho. Não, Juninho, não era pra entrar no final do programa. Vai entrar no final do programa agora. Peraí, cara. Oh, meu Jesus amado. Pronto. Quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua boa vontade. Se alguém ainda está conectado na rádio, né? Porque demorou tanto, já são 10h20, o programa era para ter acabado às 10 horas, mas é um tema que eu não tenho como abreviar isso, não tem como. Ou fala ou não adianta nem começar, né? Somos 5 pessoas, só 5 pessoas ouviram esse programa. Mas são 5 pessoas. Olha, o Jorge falando, a Rayane está ouvindo, a esposa do Jorge. Um beijo, Rayane, obrigado pela sua audiência. É meio doido o que a gente falou, Rayane, mas eu espero que você tenha conseguido entender. Espero realmente que tenha conseguido entender. Ai, meu Deus, agora que a explicação tá boa. Ah, aqui também tá tudo em ordem, pessoal falando, pessoas mandando, o WhatsApp piscando, o Facebook piscando. Olha, se alguém tiver crédito, quiser ligar para cá, 3317-5135. 3317-5135, se quiser falar comigo agora. Meu amigo Luiz de Mateus dizendo que tá sentindo falta do programa, ele tá sem radinho e não tem radinho. Podia ouvir pela internet, o Luiz de Mateus. radioestilos.com. Minha amiga Mônica Bermeu botou aqui: kkk, cabeça inchada, vai ser difícil dormir com todas essas informações. Fechamento lindo. O campo é a manifestação de Deus. É isso aí, minha irmã. Foi demais, parabéns, sem palavras. Obrigado, ó. Mônica, que Deus te abençoe abundantemente nessa noite. Perdão se eu confundi, se eu coloquei muita minhoca na sua cabeça, mas a intenção foi a melhor possível, acredite.
Espero realmente que você possa ir. Foi a melhor possível, acredite. Eu botei aqui a rádio online e saiu minha voz. Espero que você possa estar conosco em algum momento. Alguém está ligando para cá e o ouvinte ligou e eu atendo. Alô? De Deus, é isso aí, minha irmã. Foi demais, parabéns, sem palavras. Alô? Obrigado. Mônica, que Deus te abençoe abundantemente nessa noite. Perdão se eu confundi, se eu coloquei... Esse é o pessoal ouvindo pelo telefone. Ó. Mas a intenção foi a melhor possível, acredite. Espero realmente que você possa ir. Foi a melhor possível, acredite. Tem alguém ligando pra cá. Espero que você possa ir estar e telefone tocando. Alguém está ligando para cá e o ouvinte ligou e eu atendo. Alô, de Deus, é isso aí, minha irmã. Foi demais, parabéns, sem palavras. Alô, Júnior. Solange, meu amor. Tá Alô, Júnior. Ouve pelo telefone. Não. Tá me ouvindo pelo telefone? Tá me ouvindo? Pelo telefone. Deixa eu tirar. Isso. Tira o retorno. Tá. Júnior. Opa. Alô. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa, tá me ouvindo? Poxa, tá tudo ruim. Telefone, internet. Eu tô ouvindo você, Solange. Ah, tadinha, não tá me ouvindo. Tá me ouvindo, Solange? Tá, tô ouvindo. Fala então, meu amor. Tô te ouvindo. Tá. Sim. Tô te ouvindo bem. Opa. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa, tá me ouvindo? Ô, Solange, tentou falar comigo. Solange, liga de novo, minha irmã. E liga de novo e fala com a gente pelo telefone. Se você tentar falar comigo pela internet, ouvindo pela internet, a internet tem 20 segundos de delay. Então demora 20 segundos para você ouvir o meu alô. Deu para entender? Então, se você quiser falar comigo, tem que parar de ouvir na internet e falar no telefone. Bem, se alguém mais quiser ligar para cá, 3317-5135, eu estou me preparando aqui para fazer a oração de encerramento. Quero agradecer demais a paciência, a boa vontade de todos vocês. Obrigado por ficarem até agora ouvindo o programa. Espero que a gente tenha conseguido acrescentar alguma informação útil, né, no coração de cada um de vocês. Eu sei que é difícil, porque são muitas informações, eu tive que falar um pouco com pressa, mas espero realmente que todos tenham entendido o que a gente falou. 3317-5135, o telefone daqui. Se alguém quiser mandar mensagem, é o tempo que eu estou separando aqui a minha oração para eu encerrar o programa. Pamela mandou aqui no WhatsApp, ouvi tudinho pelo app. Muito bom, senhor Júnior. Obrigado, Pamela. Beijo no teu coração. A Solange, tá tudo em ordem. A de mamãe, eu fiz, mas cai também, não sei o que, pererê. Alguém me mandou, alguém ligou, eu não pude atender. Alguém ligou, não sei quem foi. Tudo bem. Bem, programa Despertar toda semana neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Ninguém ligou mais, então vamos encerrar o nosso programa, porque já está muito tarde, o pessoal acorda cedo. O único que não faz nada nessa vida sou eu. Olha, ligaram, cara. O cara ligou, eu parei a oração, cara. Olha só. Vamos lá. Alô? 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 Alô, câmbio? Alguém na linha? Alô? Júnior. Fala, meu amor. Oi, querido. Boa noite, tudo bem? Tudo, graças a Deus, na paz. Ah, estava ligadinha aqui. Só perdi um pedacinho do programa porque a internet caiu, mas voltou e eu acompanhei tudo de perto. É claro que fiquei muito doida, né? Mas a gente assim mesmo. vai se esforçando e a gente chega lá. Parabéns pelo programa, estava ótimo. Obrigado, meu amor. Obrigado e que Deus te abençoe abundantemente. Amém, a nós todos. Um beijão pro nosso homem de aniversariante, Claudinho. Isso, um beijo pro Claudinho. Beijo para todos os nossos irmãos GTBianos. Boa Amém. noite, viu? Boa noite, um beijo pra você, meu amor. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Olha, Solange conseguiu falar com a gente, cara, olha aí. 3317-5135. Mônica Bermeu mandou um beijo aqui também. Wagner também mandou um beijo. Eu tava já no saravá aqui do fazer pensar, parabéns, sem palavras, é isso mesmo, fazer pensar, parabéns. Obrigado. Bem, antes de querer mudar o mundo, modifique-se. Meu nome é Cir, eu escuto o programa Despertar. É isso aí, meu amigo. Você continua ouvindo o programa Despertar. Boa noite, eu me chamo Carlos André, moro em Sepitiba e eu ouço Despertar. Escute o programa Despertar. Meu amigo.
Se você também quiser mandar sua mensagem, manda para o nosso WhatsApp 975969917 975969917. Manda sua mensagem em áudio, diga: olha, meu nome é fulano de tal, eu moro no lugar tal e eu ouço o programa Despertar, tá ok? Manda 975969917 975969917. Manda sua mensagem que eu coloco no ar aqui na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, perdão por esse segundo bloco ter ficado muito comprido, mas espero realmente que eu tenha conseguido traduzir em palavras simples aquilo que a gente pretendia te ensinar, te explicar. Qualquer necessidade, qualquer informação, qualquer questionamento, qualquer dúvida, nos envie a sua pergunta, tanto para o WhatsApp que eu te passei agora, 975969917, quanto no Facebook. Me procure no Facebook, Walter Júnior Estilos FM, Walter Júnior Estilos FM. Me procura lá no Facebook e me mande suas perguntas, tá? Suas dúvidas. Manda pelo Messenger, eu estou aí para responder. Qualquer dúvida durante a semana também você pode me mandar suas perguntas ou então estar conosco lá na sede do Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem, Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia. Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia. Vai lá no sábado, 4 da tarde, eu estou lá, vou receber você com todo amor, com todo carinho. Às 3h30 abre o portão, estarei lá para você conversar comigo e qualquer dúvida estou à sua disposição. Eu agora vou para casa, vou me deliciar nos quitutes gastronômicos da minha querida esposa Mônica, aquela mulher que eu amo há mais de 30 anos, o meu filho, meu amigo levado da breca, meu filho Bruno, que é um rapagão, mas é um moleque eterno. Vou amar aqueles meus amigos espirituais, meus espíritos amigos, minhas gatinhas e gatinhos, e vou amar os espíritos inimigos, porque os espíritos inimigos merecem e precisam de amor, são doentes. Como você aprendeu, só existe uma energia, só existe o campo, amigo. E o amor é a expressão do campo. Então use o amor, exercite o amor, coloque amor em tudo que você faz. Acredite, o amor é a única energia que existe, não existe outra. Um beijo no seu coração, saravá, que Deus te abençoe, tchau. Este programa é uma produção independente e seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus produtores.